Pessoal, a gente está começando aí o nosso primeira webinar de segurança da informação, nossa semana de compliance com ênfase em segurança da informação. Hoje o nosso convidado, uma pessoa especial, o Ricardo da Escuna, né? O Ricardo hoje, o Dastes, vai falar um pouquinho para nós sobre prevenção e cuidado de dados, né? O Ricardo já conhece bastante a Meta já. E sem delongas, aí eu já vou passar para o Ricardo, né, porque ele vai se apresentar, vai conversar um pouco com a gente, né. Agradeço a todos pela participação, é extremamente importante vocês participando aqui, de um assunto tão importante no contexto atual do nosso mundo atual hoje, né, de transformação digital. Obrigado, Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui na Meta para esse ótimo assunto aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela introdução. Muito obrigado, especialmente pela oportunidade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E é um prazer mesmo estar aqui com a Meta e com tantas pessoas. Me sinto super prestigiado. A Meta é uma empresa pela qual tenho um grande carinho, na verdade, uma história de parceria muito longa. A propósito, parabéns pelos 31 anos recém-completados aí de empresa, por estar aí no top 30 do Great Place to Work, né? Parabéns também, acho que é super significativo isso. E eu me lembro, quando eu conheci a Meta há muito tempo atrás, talvez os muito antigos de casa aqui tenham pegado essa época, muito antes de existir Tecnosino, Sonopoldo, era na Germano Petersen Júnior. Lembro de ter feito alguns trabalhos em parceria. Eu tinha uma empresa aqui, bons tempos aqueles, e incrível o tamanho no qual a empresa se tornou hoje, com referência ela é para o mercado não apenas gaúcho, mas no Brasil de uma forma geral. Bom, como o Sérgio disse, eu me chamo Ricardo, ou Ricardo Dastis, muitas pessoas acabam me chamando pelo sobrenome também. Eu ocupo hoje a posição de sócio-diretor aqui na Escuna. A Escuna é uma empresa que trabalha com segurança cibernética. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais para vocês a respeito da empresa. E eu venho atuando com esse assunto de segurança digital, segurança da informação, segurança de tecnologia, todas as suas facetas, há bastante tempo já. Já atuei dos dois lados do balcão, do lado cliente, ocupando posições de gestão e segurança da informação. A última empresa na qual atuei faz 2 anos foi a Lojas Renner. Antes disso, já atuei na BASF, Indústria Química, em Telecom, na Oi, na época no Rio de Janeiro. Do lado de cada balcão também outras consultorias, como a Price, enfim, aí uma jornada de coisas que venho agregando, e hoje é o momento de compartilhar algumas coisas dessas aqui com vocês. Tá? Eu vou colocar na tela a apresentação. Como disse o Sérgio, o tema escolhido para hoje é esse: prevenção e cuidados com dados pessoais. Tá? A escolha ela foi bem pensada, não apenas com enfoque corporativo. Na verdade, o enfoque hoje é bem pouco corporativo e ele é muito mais focado em cada um de vocês. Tá? O que nós falaremos hoje aqui diz respeito a todos nós, e logo, dizendo respeito a todos nós, acaba dizendo respeito à Meta, acaba dizendo respeito à Escuna, acaba dizendo respeito também aos clientes nos quais todos vocês, eu também aqui, atuo. Tá? Falando, como eu disse para vocês, um pouquinho mais a respeito da empresa, tá? A Escuna está no mercado desde 1988, perdão. Nós temos aí 33 anos de experiência. É uma empresa que tem, assim como a Meta, sede no Rio Grande do Sul. A nossa sede é em Porto Alegre, estou aqui agora, inclusive. Ela vem de uma história muito forte dos anos 90, de integradora de tecnologias, implementadora
de soluções, na época, no princípio lá da internet, firewalls, antivírus, e vislumbrou nesse mercado um grande potencial futuro, acabou apostando as fichas nesse segmento, e de lá para cá vem atuando com bastante força. A gente tem uma operação em São Paulo, temos clientes espalhados aí no Brasil inteiro, e a empresa hoje, além dela seguir sendo uma implementadora com várias parcerias, McAfee, Tenable, Dynatrace, Beyondtrust, Proofpoint, várias outras que eu poderia mencionar aqui, nós temos também um SOC, um Security Operations Center, que nós chamamos aqui na Escuna de CDC, Cyber Defense Center, que é uma área que faz serviços gerenciados, serviços de monitoração contínua, né, monitoração e resposta a incidentes cibernéticos, e também temos uma área de consultoria agnóstica. Tá? Então, assim, rapidamente, apenas para contextualizar a empresa. E também é importante destacar, aqui está escrito segurança digital e performance, porque nós temos uma divisão bastante importante de performance de aplicações, APM ou IOPS, se vocês preferirem, que é bastante próxima e casada com segurança da informação, mas é uma disciplina, obviamente, distinta. O que nós pensamos hoje aqui para essa agenda, tá? Tem 6 macrotópicos, na verdade, a apresentação em termos de slide ela é bastante enxuta, é muito mais para que a gente faça essa conversa, ao final a gente tem algum tempinho aí de perguntas, bate-papo, tá? Primeiro, falar um pouco sobre essa dinâmica do que tem acontecido nos últimos anos e que foi totalmente potencializado do ano passado para cá, por motivos óbvios. Falaremos também a respeito de um dos tópicos ou um dos riscos que mais assombra aí os executivos das empresas, que tira o sono de muita gente, que é a questão de vazamentos de credenciais. Na sequência, ligamos esse assunto com autenticação de múltiplos fatores, ou o MFA, como é conhecido também no mercado, né? Para que no final a gente fale um pouquinho sobre a questão de WhatsApp, como é que está isso hoje, e algumas dicas ali para encerrar. Tá? Bom, iniciando então com essa primeira provocação, né? Você é o novo perímetro. Né? Talvez vocês já tenham ouvido falar nessa expressão, o que essa frase quer dizer. Se vocês pensarem, tá, e voltarem alguns anos, e agora eu não estou falando voltar para os anos 90, não, voltar alguns poucos anos, talvez 5, 6, um pouco mais. Tá? Qual era o modelo de trabalho? Né? O modelo de trabalho é, usualmente, as pessoas trabalhando dentro de uma organização, essa organização protegida por firewalls, IPS, IDS, Intrusion Prevention System, WebGate, né, proxy para navegação, sistema anti-DDoS, sistema de detecção de anomalia, toda uma série de coisas ali de segurança de perímetro. Né? Então, esse perímetro, fazendo analogia com o mundo real, né, a divisória, né, onde acaba o muro, né, onde acaba o pátio, né, da minha empresa e onde inicia a empresa vizinha, normalmente, em termos de tecnologia, de rede, ele era razoavelmente bem delimitado. Eu sabia onde estava a minha rede, né? Minha rede interna, minha rede, sei lá, 10.0 alguma coisa, né? 192, 168, alguma coisa, minha rede local, minha LAN, né? Utilizando algumas expressões que a gente quase não ouve mais falar de uns tempos para cá. E o mundo externo, aquilo que ficava do outro lado do firewall ou dos firewalls, né? A internet de uma forma geral. Esse conceito hoje ele se tornou absolutamente difuso, não é mais tão claro se estabelecer o que é a minha rede e o que não é a minha rede. Há hoje muitas variações entre esses dois universos. E se vocês somarem isso ao fato de que o modelo tradicional de data center também se transformou muito ao longo dos últimos anos, e hoje muitas empresas, boa parte dos dados, dos workloads, eles encontram-se em repositórios em nuvem, ou em aplicações SaaS, ou né, hospedados em AS, AWS, GCP, enfim, Azure e tudo mais. Imagine o seguinte cenário.
aquele cenário mais antigo, onde o colaborador, né, o usuário, ele estava trabalhando dentro da empresa, protegido por todo esse perímetro de segurança, se sentindo e provavelmente estando numa região mais segura, acessando dados daquele data center que estava ali conectado na rede local, talvez segmentado, talvez não segmentado. Esse era, até então, o status quo. De alguns anos para cá, isso foi sendo reestabelecido de uma forma diferente, né? Primeiro com os movimentos de cloud, que já acontecem há vários anos, e depois com o movimento do home office, que certamente já acontecia, imagino que para a própria Meta isso já aconteça também de longa data, até por ser uma empresa com foco em tecnologia da informação, não deve ser uma absoluta novidade para vocês, mas que explodiu, né, de forma exponencial de março, abril do ano passado para cá por conta da pandemia. Então, a nova situação, muitas vezes, ou em boa parte dos casos, são as pessoas trabalhando nos seus computadores, nos seus laptops, nos seus notebooks, das suas residências ou em algum espaço de coworking, alguma coisa assim, ou enfim, né, numa rede que não necessariamente é uma rede segura, né, não tem mais aquelas garantias da empresa de que tem os firewalls, que tem todas aquelas, entre aspas, parafernálias em volta, acessando dados que não necessariamente estão dentro do data center da empresa. Então, acaba sendo aquela visão da pessoa no seu computador acessando alguma coisa numa nuvem. Ou seja, muitas vezes nem passa pela empresa, talvez passe em situações de VPN, é verdade, mas em outras vezes talvez isso nem aconteça, tá? O fato é que de home office. O fato é que a segurança de cada um de nós, né, daquilo que nós temos, daquilo que nós usamos, das escolhas que nós fazemos, das mini decisões com relação a onde eu clico, onde eu plugo, pequenas configurações que são feitas, na hora que eu vou fazer um cadastramento no website, se eu vou optar por fazer o cadastramento utilizando o e-mail da empresa ou não, se eu vou optar por utilizar uma mesma senha, se eu vou utilizar uma senha diferente, onde eu vou armazenar essa senha, se é num cofre, se é uma senha forte, se é uma senha fraca, se eu vou habilitar múltiplos fatores de autenticação. No fim das contas, o que faz a diferença é mais isso, às vezes, do que as próprias defesas ou os firewalls corporativos, etc. Antigamente, né, aquele hacker mais romântico, né, aquele que a gente ouvia falar há alguns tempos atrás, o que ele fazia, né? Ele se voltava contra o website, algum sistema transacional, ou eventualmente empresas aí, bancos ou varejistas que têm sistemas transacionais na internet, tentar algum tipo de fraude, algum tipo de burla, algum tipo de ataque, algum esquema estabelecido em cima disso. Hoje, o cenário ele mudou bastante. Claro que essas coisas elas continuam acontecendo, mas na maioria das vezes a mira não está mais na organização, a mira está em cada um de nós. O elo mais visado acaba sendo a conta de cada um de nós, o @escuna.com, o @meta.com.br. Isso acaba sendo muitas vezes mais visado do que o próprio sistema corporativo. Então, os ataques eles estão cada vez mais direcionados para contas do que para sistemas. E se vocês forem levar em consideração boa parte desses episódios de ransomware que aconteceram ao longo desse ano, a porta de entrada muitas vezes é uma conta cuja senha havia vazado, que não tinha múltiplos fatores de autenticação, que tinha privilégios administrativos e estava exposta para a internet, portas necessárias abertas, coisas desse tipo. Tá? Então, de novo, tá? Cada um de nós, que obviamente já tínhamos bastante responsabilidade no que tange ao assunto de segurança da informação, nos tornamos elos ainda mais cruciais dentro de todo esse novo contexto, desse landscape aí que se estabeleceu de alguns anos para cá. Beleza? Bom,
E agora vamos falar a respeito de vazamentos de dados, tá? E para fazer isso, tá? Primeiro eu vou ilustrar aqui para vocês com um site que talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam, tá? Eu vou mudar agora aqui na minha apresentação e eu vou para o browser, tá? Esse site aqui que é o informationsbeautiful.net, tá? As informações que eu estou exibindo aqui são públicas, estão à disposição, vocês podem navegar livremente nelas, tá? É um site que tem informações consolidadas em cima de Big Data, em cima de uma série de dados. Ele gera, a partir daí, infográficos bacanas, diferentes. Então, ele fala aqui sobre desperdício de comida, fala sobre redução de emissões, provavelmente aqui, de gases, né? Imagino que de carbono. Fala de vários assuntos, de ataques de ransom, inclusive, sobre, né, alimentação, sobre Covid, né? E ele tem um especificamente aqui, que eu vou passar para nós hoje, que é esse chamado os maiores casos de vazamentos de dados e hacking, né, ou hacks do mundo, tá? Onde nesse gráfico de bolhas, tá? Ele apresenta eventos cujo vazamento superou 30 mil registros, tá? Se formos aqui bem para o início dessa história, tá? E esse gráfico, pelo menos esse site, ele começou a fazer isso a partir de 2004, vocês veem que havia algumas bolhas aqui esparsas nesse desenho, né? E, obviamente, quanto maior o tamanho da bolha, maior a quantidade de registros. Então, teve casos lá de trás, lembram da AOL, né? 2004, teve um caso aqui da Card System, uma processadora de dados importante nos Estados Unidos, né? E junto com esse caso aqui do TJ Maxx, tá? Que é uma loja normalmente âncora em muitos shoppings, em muitos malls americanos, o grupo Marshall, teve um problema de vazamento de dados através de um ataque nas suas lojas. Essas coisas acabaram potencializando alguns compliance na linha de indústria de cartões de pagamento, talvez vocês conheçam o PCI, fortaleceram isso na época. A Heartland também, uma outra processadora bastante relevante de cartões. Mas ainda assim, como eu disse para vocês, eram dados mais esparsos. 2011 teve um caso emblemático, né? Eu aposto aqui que muitos gostam de jogos, videogame, etc., né? A PlayStation Network, em 2011, teve um vazamento bastante sério de dados, inclusive com registros dos cartões de crédito dos assinantes da PSN. Inclusive, se não me engano, na época, acho que a PSN ficou 2 dias, se não me engano, 2 dias offline no mundo. Muitas pessoas reclamaram e tal, não conseguiam jogar online e tudo mais, né? E vocês vão percebendo que essa densidade ela vai aumentando, tá? Vários casos novos aqui, tá? Saltando para mais próximo aqui da nossa data, indo aqui para 2017, 2018, teve um caso também aqui, Arrasa Quarteirão, né? Do grupo Marriott, a rede hoteleira, onde provavelmente, se não todos nós aqui, a maioria esmagadora de nós, já nos hospedamos em algum hotel, né, da rede, de 383 milhões de registros, né, de cadastros de hóspedes, né, de clientes. E assim foi seguindo, tá? Se nós pegarmos aqui de 2019 para 2020, né, o Facebook ele foi campeão, né? Inclusive um caso bastante conhecido que gerou muita polêmica com a Cambridge Analytica, né, o que eram feitos com os dados. Depois esse ano teve um segundo evento. Microsoft teve recentemente também com os dados da área de suporte. E aqui, tá, meio que o gráfico fecha 2021 com um caso do início desse ano, apesar de eu saber que o posicionamento da Experian Brasil, da Serasa, ele não assume que houve de fato esse vazamento, tá? Para todos os efeitos, para fins desse site, está assumindo como verdade, tá? Enfim, não vou
eu aqui julgar se aconteceu ou se não aconteceu a partir do Experian, mas o fato é que aconteceu o vazamento de alguma origem, né, qualquer que seja ela, 220 milhões de registros de brasileiros com CPF, etc. Isso é simplesmente toda a população do país. Tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Tá? E daí, dessa página aqui, desse site, eu quero ir para um outro, tá? Que é esse cara aqui, que é o Have I Been Pwned? Tá? Essa expressão pwned talvez seja conhecida aí do pessoal, de novo, de videogame, né? Aquela coisa de, hoje eu vou zerar, hoje eu vou, né, acabar com todo mundo, vou mandar ver aqui no jogo e tal. Na verdade, o que o site pergunta aqui é se nós fomos acertados, né? Se alguém ganhou em cima de uma informação nossa, e nesse caso, estamos falando de vazamentos de credenciais. Então, é um site também público que permite a verificação a partir de e-mail ou de número de telefone. Tá? Eu vou fazer um teste aqui online, ao vivo, junto com vocês. Tá? E primeiro eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal, tá? Então saibam aqui, meu e-mail pessoal, tá? Esse é ridastes@gmail.com. E eu vou perguntar aqui para o website, né, se houve ou não houve um vazamento em cima dessa credencial. Oh, não, oh, não, 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 né? Está me dizendo que houve 4, né, casos de vazamento envolvendo essa minha credencial aqui, Ridastes, tá? E mais abaixo, ele, inclusive, abre, né, explicita quais foram. Quando eu vi pela primeira vez essa lista, e faz pouco tempo, tá? Primeiro eu fiquei me perguntando, puxa, né, algumas coisas aqui eu não reconheci de imediato, tá? O 500px, tá? De fato, eu sou usuário, faz sentido. É um site de fotografia, por conta, eu gosto de fotografia, tenho assinatura do pacote da Adobe, então vinha junto para montar o seu portfólio e tal. Então faz sentido, né? Provavelmente aquele meu usuário, aquela minha senha foi comprometido, houve um vazamento em 2018, conforme tá escrito aqui. O Tumblr, eu confesso que eu nem lembrava mais que ele ainda existia, né? Mas eu já devo ter tido um cadastro em algum momento, né, nessa época de blog, de fotolog e tudo mais. Aqui está falando de 2013, então é uma coisa já razoavelmente antiga. Tá? Vaquinha, tá? Esse é recente, esse é do ano passado, tá? Provavelmente vocês conhecem a empresa, ela é super popular aí para crowdfunding, né? Para buscar apoio, quando está fazendo alguma arrecadação, alguma angariação de fundos e tal. Então, provavelmente eu já tenho usado algumas vezes, eu lembro de já ter usado algumas vezes. E esse último eu realmente não lembrava, e daí, conversando com um, com o outro, indo atrás, eu me dei conta que a minha filha, eu tenho uma filha adolescente, e um menor, mas a maior, ela, numa época, estava desenvolvendo textos colaborativos, onde ela e as colegas dela, cada um escrevia um capítulo de uma história, e daí uma compartilhava, escrevia no meio e tal. E daí um dia ela me falou, me convidou para que eu lesse as histórias, eu tive que criar uma conta ali para ter acesso a essa aplicação. Então aqui está escrito que também, ano passado, houve um vazamento. Tá? O que isso tem de importante, tá? Vamos voltar agora para a apresentação, só um segundo. Tá? Aqui tem um outro exemplo também, se vocês quiserem buscar, tá? Que é o da Axur.com. Depois eu passo as referências para vocês, que é um site brasileiro, tá? É o minhasenha.com, tá? Que ele também faz buscas. Inclusive, a Axur é uma empresa de sede gaúcha também, assim como a Meta, assim como a Escuna, parceira nossa na área de Threat Intelligence, de inteligência de ameaças, e fazemos alguns trabalhos conjuntos. Eu acabei indo na referência global, porque ela traz umas bases complementares. Qual é a relevância disso tudo que eu estou falando para vocês? Tá? Imaginem a seguinte situação. Perdão, esqueci de fazer uma coisa. Eu vou voltar ali para o site.
Agora eu vou buscar o meu e-mail não pessoal, mas o corporativo, que é esse da @escuna.com. Ele faz a busca e, opa, boas notícias. Não encontrou nenhum vazamento. Tá? Agora sim. Bom, qual a relevância disso? Tá? A relevância é a seguinte. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que vocês têm contas, tanto pessoais de vocês, seja do Instagram, seja do Facebook, seja, sei lá, do TikTok, assim como as contas da Meta, VPN, Office 365, dos clientes de vocês, que muitas vezes dão acesso, ambientes de tecnologia, etc, etc, etc. Né? Se eventualmente um desses usuários, né, que tipicamente o usuário, o ID, ele é o e-mail, tem uma senha vazada, que está numa dessas bases, está disponível aí no Pastebin, está disponível na Deep Web, na Dark Web, que são os repositórios dos quais essas fontes aqui buscam, tiver lá vazado, pode ser que tenha o hash da senha, em alguns casos tem a senha em clear text, tá? Tem a senha aberta. Imagina o que dá para fazer com isso, né? É relativamente simples alguém criar um robô, buscar todos os @escuna, todos os @meta, todos os enfim, né? A empresa que está sendo visada no mercado, em cima dessa base de senhas, e por tentativa e erro, se a minha única proteção for essa, né? É bingo, né? A pessoa vai conseguir ter um acesso e vai conseguir, com isso, ter uma entrada ou num sistema corporativo da empresa de vocês, de um cliente da Meta, ou eventualmente algo pessoal de vocês próprios, né? Quantas pessoas que vocês conhecem, né, que já tiveram aí a conta hackeada, tive o meu Instagram hackeado, perdi, tive que criar uma nova conta e situações do tipo, né? Então, a relevância disso tudo e a mensagem aqui é que nós temos que ter muito cuidado, né, principalmente com a questão de reutilização de senha. Essa é uma questão bastante crítica, bastante delicada, tá? E a segunda questão é a questão de utilização de credenciais diferentes para serviços pessoais e para serviços corporativos. Vejam aqui que sim, eu tive comprometimento de algumas senhas em cima do meu @gmail, mas eu não tive comprometimento em cima do meu @escuna. Poderia eventualmente ter tido, né? Se eu tivesse feito algum cadastro, por exemplo, LinkedIn já teve vazamento também, né? Então, se aparecer nessa lista, uma recomendação óbvia, né, e imediata é a troca de senhas. Até aqui, pessoal, esse é um processo, é um formato que tem sido bastante utilizado pelo mundo dos atacantes, tá? Então, como eu disse antes, essas bases, esses repositórios, usuários e senhas, eles estão disponíveis aos borbotões por aí. A Axur, que foi essa empresa que eu mencionei, que tem o minhasenha.com, ela tem um repositório de 9 bilhões de credenciais vazadas. 9 bilhões de credenciais são mais credenciais do que pessoas no planeta Terra, né? Até porque muitas delas acabam se repetindo, porque são de serviços diferentes. No meu caso aqui eram 4, né, quando eu mostrei para vocês, né? Então, façam as contas. Essa é uma forma, tá? Esse é um risco, essa é uma característica dos ataques. Qual é uma outra característica dos ataques que eu não coloquei no início, propositalmente, porque eu tenho certeza que vocês aí, o Sérgio, toda a equipe falam disso e não é de agora, né? É o phishing, né? Que é aquele velho e-mail, né? Que poderia ser o chamado smishing também, né? Ou por SMS, que vem com um link tentando induzir você de alguma forma a clicar, né? Processos que são chamados aí de engenharia social, tentar fazer com que você acredite que ganhou alguma coisa, algum benefício. Agora, nesse mês de novembro, particularmente, é o mês onde os phishings eles se intensificaram por conta da Black Friday, né? Que aconteceu na semana passada e, né, ao longo de todo o mês de novembro, em boa parte do varejo. Então, aqui é apenas um lembrete de atenção redobrada a essas coisas que a gente recebe, aquelas dicas de verifica o URL, não vai pelo link, se quer utilizar aquele serviço,
digita, né, o endereço ou URL direto no navegador e vai e faz a busca por aquele produto no site que está te oferecendo, né? Não tem, quando a oferta é demais, como diria o ditado, né, o santo desconfia. Seguindo aqui, pessoal, e daí juntando essas coisas, tá? Se vocês pensarem nesse cenário de golpes de phishing, né, em endereço social, aqueles links, aqueles e-mails enviados, aqueles SMS falsos, se somar isso a esse drama, né, esse grande dilema de credenciais que hoje vazam, e esse vazamento não tem nada de melhor ou de pior que a Escuna, que a Meta, que os clientes vocês possam fazer para que isso aconteça. Isso simplesmente acontece, né? Se eu tiver lá cadastrado e vazado o LinkedIn, vazou aquele usuário, vazou aquela senha. Então, essas coisas, elas seguem acontecendo, a revelia do bom trabalho que as empresas façam com relação à segurança da informação. Tá? O fato de ter lá, se tivesse, né, @escuna.com, se tivesse @meta.com.br, se tivesse @outros domínios que vocês utilizam, não significa que aquele domínio tenha sido comprometido, né? E sim que a base cadastral, né, onde aquela informação foi inserida, vazou. E por isso, pessoal, aparece aqui essa imagem de múltiplos fatores de autenticação que alguns lugares, né, algumas empresas, alguns serviços também chamam de autenticação de 2 fatores ou verificação em 2 etapas. Existem alguns nomes diferentes para isso. O que é o MFA, né, o Multi-Factor Authentication, ou MFA? Tá? Ele se baseia em algo que nós sabemos, tá? Tipicamente é uma senha, um PIN, né? Um código numérico, mas normalmente uma senha, e adicionado a isso algo que nós temos, tá? Ou algo que nós somos, tá? Algo que nós temos. Muitas vezes é um celular que recebe um token, né? Tem um aplicativo que vai lá e manda uma mensagem. Aqui, inclusive, nessa imagem aparece ali RSA. Talvez alguns lembrem dos chaveirinhos. O Itaú tornou isso muito popular no Brasil, numa época que distribuiu isso bastante para correntistas. Hoje o token físico ele quase não existe mais, né? O que existe são tokens em softwares, em aplicativos, ou verificações através de SMS, que é enviado para aquele número, é aquilo que a gente tem. Nesse caso é aquele chip, né? É aquele SIM card específico que está no nosso aparelho, que vai receber aquele SMS, ou algo que nós somos, né? Seja a nossa digital, seja a nossa biometria facial. Então, a soma destes 2 fatores provisionando o acesso. E para vocês, tá? E daí agora voltando para a vida, né? Lado pessoal de cada um, praticamente todos os grandes serviços, tá? Os serviços públicos, por assim dizer, abertos, né, na internet, e aqui uma listinha onde peguei Google, entenda-se tudo que tem dentro da Google, né? YouTube, todas as aplicações que estão ali dentro, tá? Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, todos eles têm hoje mecanismos para que você configure a autenticação de 2 fatores, não tem um custo adicional fazer isso, tá? E a minha recomendação aqui, tá, é façam, ativem. Se em algum desses lugares vocês não ativaram, ativem hoje. É muito fácil alguém acabar tendo acesso a uma conta de vocês pelos métodos que eu anteriormente citei, e essa segunda camada acaba elevando razoavelmente, ela não é infalível, tá? Pelos motivos que eu vou mencionar daqui a pouco, tá? Mas ela eleva o nível de proteção consideravelmente. Então, não bobeiem com relação a isso, não deem mole, tá? Passem essa dica para familiares, para todo mundo, tá? É super fácil de ativar, não fica pedindo todas as vezes, né? Pede no momento da ativação e vale bastante a pena no que diz respeito à segurança. E o último tópico nosso, pessoal, encaminhando aqui já para a parte final, eu disse que ia falar um pouco a respeito de WhatsApp, e eu tenho um pouco de receio toda vez que eu vou tocar no assunto, porque sempre surgem dezenas de casos diferentes. Eu tenho certeza que cada uma das pessoas, cada um de vocês aqui, tem algumas histórias para contar, ou que aconteceu com vocês próprios, ou que aconteceu com algum familiar, com algum amigo muito próximo. Se fizesse uma enquete aqui, provavelmente 100%
de nós já recebemos em algum momento algum WhatsApp falso de alguém pedindo dinheiro, né, pedindo um Pix, pedindo uma TED, pedindo um depósito, alguma coisa assim, né? Se ninguém nunca recebeu, sortudo você é, né? É difícil isso não ter acontecido. E daí aqui eu queria mencionar para vocês, tá, de forma ilustrativa, alguns casos, e de novo, as informações que estão aqui são públicas, tá? Inclusive eu estou mencionando a fonte de onde elas extraí, então não é print do WhatsApp de ninguém, tá? Esse primeiro caso aqui, ele é um golpe, vamos colocar aqui, eu vou mostrar para vocês 3 slides, tá? Imaginem 3 degraus. Aqui é o primeiro degrau, é o golpe mais simples, tá? É aquele golpe do estelionatário, né? Como diria, né, a brincadeira lá, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? É mais ou menos esse o caso. Só que ao invés da pessoa simplesmente ir lá e se apresentar pedindo dinheiro, querendo contar uma história que provavelmente vocês não vão acreditar, ele é um pouquinho mais esperto que isso, né? É como se ele tivesse mandado a mensagem errada. Olha só, aqui eu sou um despachante, consegui limpar as multas aqui, 1.200, mais 15 mil, mais 6 mil, carro na moto, etc. Depois, opa, desculpa, por favor, mensagem errada. Poxa, a pessoa, ela tenta fazer de conta que mandou uma mensagem errada para você, para que você talvez se interesse. Opa, peraí, isso me interessa, né? Limpou multa de alguém, conseguiu por tudo isso, peraí, deixa eu falar com a pessoa. Então, joga uma isca um pouco diferente, né? Simplesmente faz de conta que errou ali no WhatsApp para que a pessoa que recebeu se motive a, não, peraí, eu queria falar com você, você trabalha com isso, né? Vamos conversar a respeito. Até que, certamente, né, no andar da conversa, em algum momento, a pessoa vai pedir alguns reais, não sei quantos reais, né, para custear e para fazer o trabalho, né? Como a gente já vai ter recebido uma evidência, né, falsa, claro, prévia, de que funciona, porque já tirou aqui, sei lá, mais de 20 mil reais de multas de alguém, né? Talvez alguns caiam no golpe e acabem fazendo o depósito. Mas, de novo, tá? Esse aqui é um primeiro caso, se a gente colocar num degrau aqui, é o nível 1, tá? O que é um outro caso, tá? E esse aqui é aquele caso que eu mencionei antes. Certamente, boa parte de vocês aqui já viu, tem conhecimento, passou por isso pessoalmente, familiares, amigos, tá? Aqui, uma pessoa que se identifica como Pris, tá? Talvez Priscila, provavelmente, né? Como se estivesse chamando a mãe, adiciona um novo número, está ocupado agora e tal, preciso fazer um pagamento, aqui agência, banco e tal, PagSeguro, conta corrente, faz um Pix e tal para mim, valor, né? R$6.980 e tal. O que a pessoa faz? Ela pega a foto, que provavelmente é a foto da própria Priscila, de alguma rede social dela, né? Vai lá e cria, nesse caso não houve invasão nenhuma, tá? O que houve aqui foi uma criação de uma nova conta, onde colocaram uma foto e a pessoa consegue ter o contato dos amigos, consegue ter o contato dos familiares, e daí chama no WhatsApp e faz com que a pessoa acredite que o número mudou. Tá? Isso aqui é bastante comum. Tá? E daí, nesse momento, vocês devem estar pensando, poxa, mas eu já tive casos em que não foi bem assim, eu já tive casos em que invadiram sim o meu WhatsApp, tá? E tomaram conta do meu próprio número, não era alguém tentando se passar por mim só porque queria uma fotinha, aqui o número é diferente, ó, 71, o número, se não me engano, de Salvador, deve ser e tal. Sim, há esses casos, e talvez haja esses casos por conta dos motivos anteriormente falados. Usuário e senha, a pessoa vai lá, né, se cadastra, tá? E daí vocês devem estar pensando, mas como assim, né? O WhatsApp não é do lado do número de telefone? Além disso, eu tenho segundo fator de autenticação, como é que isso acontece? Existem alguns ataques mais elaborados, que é o chamado SIM swap, tá? Que é o tipo de ataque que clona o chip, clona entre aspas, tá? Não é uma clonagem. Na verdade, o golpe ele não é aplicado contra vocês, ele é aplicado na operadora. Então, pessoas ligam para as operadoras de celular, fazendo-se passar por mim. Tá? Eu sou o Ricardo Dastes, tenho os meus dados cadastrais por conta de algum vazamento ou porque eu exponho esses dados na internet e conseguem fazer todas as validações positivas e a pessoa passa pelo processo na operadora
pedindo para associar aquele número no novo chip, porque teria extraviado, porque teria perdido, porque teria sido roubado, etc. Ou há especulações também que hajam contatos e eventualmente possa ter algum tipo de facilitação dentro de quadrilhas que operam ligadas a operadoras. Pode acontecer isso também, esse é o caso do SimSwap, tá? E por conta disso, então, tá? Já que não estamos ilesos, por mais que a gente tome bastante cuidado e não acredite nessas coisas que alguém vai lá e diga, mudei de número, tá aqui, me transfere dinheiro e tal, eu não sou bobo, eu não vou cair nessa, tá? E de novo, agora eu vou para o terceiro degrau que eu falei para vocês, tá? Vamos lá, esse aqui é um terceiro e último print, tá? Olá, sou o Luiz, fulano, representante do Ministério da Saúde. Isso aqui era algo do ano passado, tá? No auge da pandemia de Covid. Vem em meio da nossa plataforma online realizar um agendamento da sua vacinação, por favor, né? Informe o número do protocolo via SMS. Foi enviado, recebeu, daí a pessoa responde, não recebi. Será encaminhado de novo? Recebeu, exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí a pessoa aqui, né, que está ligada, né, está antenada, fala, fraco demais esse golpe ainda, tipo, ok, não caiu, né? Até porque o que devia estar acontecendo aqui, a pessoa provavelmente estava entrando lá no WhatsApp ou em algum outro serviço para invadir a conta dela, estava resetando o segundo fator de autenticação ou estava tentando se logar e a pessoa estaria recebendo o SMS, né, com o código para autenticação. E daí o que a pessoa queria aqui no golpe é que esse SMS fosse fornecido, só que na verdade ela estava lá dentro do WhatsApp, dentro do Insta, dentro do Face ou dentro de alguma outra plataforma, né? Pedindo para se autenticar em nome dela, porque tem usuário, tem a senha, pelos motivos que eu falei antes também, tá? E faltava o segundo fator, que é o código, então tentou conseguir perguntando para a pessoa aplicando esse golpe. Até aqui a pessoa não caiu, mas vejam só o que às vezes acontece, tá? Indo além, tá? Essa mesma pessoa que não caiu no golpe, ela recebe um contato, tá? Por telefone, uma ligação, informando que é do suporte ou de uma área de prevenção à fraude, de uma área de segurança do WhatsApp, dizendo que a empresa identificou uma atividade maliciosa na conta e a pessoa deve acessar o e-mail para realizar o recadastramento do duplo fator de autenticação. E daí a pessoa recebe um e-mail, que é um e-mail legítimo do WhatsApp, com o título Two-Step Verification Reset. Então, o que o atacante faz? Ele está lá no WhatsApp e ele diz, eu quero resetar o meu segundo fator de autenticação. Se nós recebemos um e-mail desse do nada e não pedimos nada, né, você não vai acreditar, você não vai fazer isso, porque você vai estar zerando, vai estar desfazendo o segundo fator. Agora, no momento em que alguém acabou de tentar aplicar um golpe em você, e você, não, eu sou esperto, não vou cair nesse golpe. Ó, fraco demais esse golpe, hein? Ainda xinga, manda uns palavrões para a pessoa e tal, bloqueia o contato, acha que está resolvido. A partir do momento em que você passou por uma tentativa e recebe um contato de alguém informando que é da empresa, dizendo que detectou uma anomalia e detectou uma tentativa, a probabilidade de alguém acreditar nisso é infinitamente maior, né? Inclusive vamos ficar até talvez felizes, puxa vida, o sistema dos caras de detecção de ataque, de hacker, de fraude, funciona. E vindo um e-mail desses, que talvez a gente não leia direito, a gente acaba clicando achando que está confirmando uma validação de segurança, quando na verdade nós estamos desfazendo a segurança que tinha sido previamente feita. Então, como eu disse para vocês, tá? Escalando aqui em degraus, tá? Esse aqui seria um pouco mais rebuscado que os anteriores. Mas, de novo, né? Os golpes são muitos. O que eu estou tentando aqui é encadear uma coisa na outra para que vocês entendam como, no fim, tudo está conectado, como aquele vazamento de dados que pode ter acontecido lá no Facebook pode, de alguma forma, interferir numa invasão de uma conta aqui no WhatsApp ou de uma invasão de uma VPN corporativa e como que essas coisas acabam todas se interconectando, afinal de contas, né? Nós somos um só, né? As pessoas são as mesmas. E para fechar, pessoal, com algumas dicas de ouro aqui, estamos a 10 minutinhos do horário final, tá? Eu trouxe 5 coisas para vocês. O primeiro deles é cuidado, tá? Onde vocês puderem não utilizar o e-mail corporativo em serviços que são públicos, externos, né? Coisas pessoais,
não utilizem, tá? Assim, se vocês puderem separar, viram um teste que eu fiz ali com o meu Gmail, com o meu corporativo, a diferença que aconteceu entre as duas coisas, essa é uma prática bastante importante. A segunda coisa, senhas diferentes e fortes para serviços diferentes. Eu sei que é um monte de senha, é um monte de serviço. Para isso existem algumas ferramentas aí de KeePass, cofres de senha, tá? Várias no mercado, tá? Vale a pena utilizar. Existem alguns macetes, se vocês procurarem no Google macetes para lembrar senhas, tem pessoas que utilizam uma senha base fixa e daí fazem algumas variações. Essa aqui é do WhatsApp, então eu coloco um W e um A no final, essa do Facebook, coloco um F maiúsculo, um B maiúsculo no final do Facebook, mas mantenho o core da senha. Isso já costuma fazer bastante diferença também, então tem uma base, mas variações, né? Porque se houver um vazamento, eu não comprometo todos os serviços. Múltiplo fator de autenticação, tá? Múltiplo fator de autenticação virou água, tá? Virou assim, na pirâmide de Maslow, tá lá embaixo, necessidade básica em termos de segurança. Sempre que estiver disponível, tá? É muito importante que todos utilizem, que utilizem nos serviços próprios de vocês, isso faz muita diferença. Sigam as diretrizes, política de segurança da informação, etc., da Meta. Então, aqui é um recado geral, né? Obviamente, então vale uma releitura, né? Para aqueles que não fizeram já faz algum tempo, tá? E, finalmente, tá? A mensagem final é proteja dados pessoais. É disso que nós estamos falando, tá? Dados pessoais dos clientes, das pessoas com quem vocês lidam, dos cadastros, dos quais são os responsáveis. Vou falar pela primeira e única vez aqui em toda a apresentação, né? LGPD, né? Lembrem disso. Então, né? Dados cadastrais, dados sensíveis, né? Talvez alguns de vocês tenham acesso. Então, protejam de uma forma incansável, de uma forma obstinada, inclusive os próprios dados de vocês. Era isso, pessoal. Temos 8 minutinhos aqui na nossa agenda para algumas perguntas. Eu vou fechar a apresentação e dar uma... Tá, pessoal, liberamos para perguntas, pessoal. Ricardo, muito obrigado. Alguém gostaria de perguntar, pessoal? Ricardo, eu tenho uma pergunta. O WhatsApp, ele possui fator duplo de autenticação, para falar aqui para a gente? Não. Possui. Possui. Tá bem. Ele é fácil de configurar? É fácil de configurar. Naquele slide que tem ali os links de como ativarem cada um, tem Facebook, etc. Tem WhatsApp também. Tá? Esse material está disponível com a Meta, pode ficar disponível para todo mundo, basta clicar e tem um passo a passo da ativação. Tem uma pergunta aqui do Igor, a resposta é sim, Igor. Exatamente. Tudo é engenharia social, tudo aquilo que alguém tenta burlar você, fazendo com que você acredite em alguma coisa, dizem que a forma mais fácil de se obter uma informação é perguntando. Né? A engenharia social tira proveito disso. É perguntar de uma forma ludibriar a pessoa. Então, vale para o WhatsApp, vale para o e-mail que é um phishing, vale de várias formas. Tudo isso, antigamente, a engenharia social, lá atrás, era por telefone. As pessoas ligavam e tentavam obter informações da empresa telefonando. Teve o famoso hacker aí que ficou anos na prisão, Kevin Mitnick, né? Ele praticava engenharia social através de sistemas de telefonia, conseguiu roubar muito dinheiro com isso, ficou preso e ficou proibido de usar computadores por alguns anos, né? Depois disso ele lançou um livro, hoje ele voltou aí como palestrante e tudo mais, é um hacker redimido, né? Exato. Mais alguém, pessoal, no chat que gostaria de colocar alguma pergunta, que tem uma dúvida para o Ricardo aqui, pessoal? A gente está chegando aí, tem mais 4 minutinhos. Bom, eu tenho algumas dúvidas, Ricardo, mas daí eu te pergunto no privado, né? A gente tem aí avançado muito na área de TI aqui, na área de segurança da informação na Meta. Essa é uma iniciativa nova aqui na Meta, Ricardo. A gente queria agradecer aí, foi bem esclarecedor aí alguns pontos.
E hoje, no teu ponto de vista, Ricardo, tu vê que as pessoas estão se cuidando mais, cuidando da sua privacidade de dados, com o advento falando pela primeira vez aqui também de LGPD, esse tipo de coisa, tu está vendo que eles estão preocupados com a privacidade de dados, não? Ou tu não viu nenhuma mudança ainda na população? Pelo menos nós, brasileiros. Não, eu vi mudanças sim, inclusive eu vejo com uma certa frequência pessoas que questionam quando alguém pergunta o CPF, as pessoas se negando a fornecer, etc, né? Agora, tem uma questão aí que essas bases, CPFs e tal, honestamente, boa parte disso já vazou, né? Então, eu acho que o principal aqui é a gente cuidar com o que a gente expõe além disso, né? A partir do CPF, o que é possível ser feito, né? Que outras informações, se alguém for tentar fazer uma clonagem do meu chip ligando para a operadora, vai ter que ter várias informações além do meu CPF. O que eu exponho hoje publicamente, inclusive nas mídias sociais, o quanto que a pessoa sabe a meu respeito, como é que ela consegue linkar nome de pai, nome de mãe, endereço, aquelas perguntas todas que são feitas, isso vai além do CPF, tá? E talvez nesse sentido as pessoas ainda tenham que elevar um pouco mais o seu nível de atenção, porque normalmente a exposição ela é bastante grande. Certo. Essa semana a gente teve um ex-colega nosso aqui, que ele teve o Instagram dele hackeado. Tu atribui isso pelo fato das pessoas hoje não se importarem aonde eles se logam, esse tipo de coisa, ou pelo simples fato de tu receber o SMS e sair respondendo sem ler? Ou falta de atenção? Não tem como saber. Pode não ter sido, provavelmente não foi, entre aspas, culpa dele, né? Provavelmente o usuário dele, o ID dele do Instagram que ele utiliza, né? O e-mail que ele utiliza lá para se logar no Instagram, seja um @gmail, Hotmail, enfim. E essa senha, ela já estava disponível em algum lugar e alguém conseguiu ir lá e se logar no lugar dele, tá? Eu imagino que talvez não tivesse um segundo fator de autenticação habilitado. Se tem, daí o buraco é mais embaixo, daí um golpe mais rebuscado na linha desses últimos que a gente falou no WhatsApp. Tá ótimo. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou cheio de perguntas, mas daí eu deixo os outros fazer. Aqui a Fabiola falou que conheceu uma pessoa que sofreu o golpe no WhatsApp. Hoje está acontecendo bastante, né, Ricardo? As pessoas, só tu colocar a foto da pessoa, né? A gente teve diversas pessoas aqui que só coloca a foto e se diz, eu sou o Sérgio, me dá um dinheiro aí, eu perdi o meu... Isso aí nem se trata quase que roubo do WhatsApp, né? E sim sei lá, nem de identidade, né? O cara só está se passando pelo Ricardo ou pelo Sérgio, né? Daquelas 3 telas ali, com fundo preto, os printshots, é a primeira delas, é aquela mais simples, né? Ou não, talvez, enfim, talvez seja um degrau antes até daquelas, porque a primeira era um pouquinho mais esperta, né? A pessoa, ela mandava uma coisa, eu tiro multa do Detran, opa, mandei errado, ela já estava um passinho além. Eu nem fui para o nível mais basicão, talvez, de todos, que esse da pessoa fazendo um contato, né? Antigamente, né? A gente recebia, hoje muito pouco, mas volta e meia ainda tem alguma coisa de, eu tenho uma herança, eu moro na Noruega e eu não tenho herdeiros, eu estou vendo essa terminal, quero transferir esses fundos para não sei o quê, por favor, me dê os seus dados. Vai mais ou menos nessa linha, né? Não tem nenhum ataque tecnológico, 100% do ataque é em cima de engenharia social. Oi, Ricardo, posso falar? Claro, tudo Oi. bom? Tudo bom. Eu acho assim, o que aconteceu com essa pessoa foi o seguinte, foi aquela mensagem que pediram a senha, mandando pelo SMS, sequestraram, daí que a gente fala, né, sequestraram o WhatsApp dele, e mandaram mensagem para várias pessoas pedindo dinheiro, e algumas da confiança de ser a pessoa mesmo, pagou. Então, algumas conseguiram ainda retornar, mas teve uma ou outra que não conseguiu estornar esse valor que foi colocado. Então, acho assim que uma das coisas também importantes, além, né, de a gente ficar muito atento a esse tipo de mensagem pedindo valida no SMS, me passa o código que eu te passei por SMS, é sempre ficar
fica com o pé atrás quando alguém, mesmo que seja uma pessoa muito, muito próxima tua que você conhece, vier te pedir dinheiro. Porque eles falam de um jeito, de uma mãe, um jeito muito convincente. Então, mesmo que pediu dinheiro, minha mãe sempre fala ali comigo, a gente sempre troca, mas o jeito de falar, confirma, liga para a pessoa, não confirma por mensagem, que ali aconteceu umas coisas também, a pessoa confirmou por mensagem, não, liga e fala realmente, é você que está aqui no WhatsApp, é você que está, realmente, posso te ajudar, mas é você, né? Porque ali aconteceu uma das partes que dessas pessoas que ajudaram foram porque acharam que era ele que estava escrevendo. Então, acho que uma dica é confirme por áudio. Ligue para a pessoa. Não atendeu o telefone? Não faça. É bem provável que está, né, tá travado. É isso aí. Príncipe nigeriano escrevendo aqui no e-mail. Tipo de coisa. Teve e-mail da herança, aquele e-mail corporativo. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário sobre segurança da informação? Não? Que aí a gente vai encerrar nesse momento, né? Ricardo, eu agradeço imensamente pela tua participação, pelo nosso esclarecimento. O Roberto aqui levantou a mão. Pode falar, Roberto, por favor. Opa, boa noite a todos. Ricardo, uma pergunta. Qual que é o impacto dessa segurança da informação, da LGPD, nas ações de marketing que as empresas buscam, principalmente no marketing inbound, onde a gente fala base de funil, topo de funil, o impacto na cadeia do marketing disso, o impacto nos negócios das empresas? Essa é uma pergunta. Sim. Roberto, há impacto, bela pergunta, tá? Eu não sou exatamente uma pessoa do direito ou do direito digital, tá? Isso, inclusive, trabalha com alguns escritórios aí em parceria, em projetos de LGPD. A LGPD, ela tem 10, na verdade, 11 hipóteses legais possíveis para uso, né, processamento, envio e tal, inclusive nesse caso de dados inbound, hipóteses legais, tá? E uma 11ª que é para dados sensíveis, dados de crianças, dados, enfim, mais específicos. Existe aquele que é o mais garantido de todos, mas que as empresas fogem como o diabo foge da cruz, porque dá muito trabalho, e normalmente não vai ser muito bem sucedida nessa empreitada, que é o consentimento explícito de cada um, até porque essas bases inbound, muitas vezes elas são acumuladas de outros tempos, né? Então, como é que vai se chegar em todas essas pessoas e repetir um consentimento? Existe as questões de interesse legítimo, tá? Então, normalmente, o que a gente tem visto por aí é que essas campanhas de marketing, se elas não são consideradas abusivas e elas são promocionais, elas são Black Friday, as pessoas elas se cadastraram previamente no site, né? Elas têm a opção de se descadastrar ali através do rodapé da mensagem e tal, isso é considerado não abusivo. Que não pode, e daí sim cairia nessa visão aí de descumprimento da LGPD, aquelas situações de compra de base de dados e tal, que algumas empresas faziam no passado, porque é totalmente alheio, né, à vontade da pessoa que está recebendo. Mas ainda assim, hoje é muito difícil se detectar a origem, como isso acontece. Mas o fato é, tá, esse marketing digital, lá em 2018, quando a LGPD entrou em vigor pela primeira vez, ainda não no seu pleno vigor, né, mas as empresas achavam que o marketing digital iria acabar. Hoje está claro que não é isso. É tudo uma questão de enquadramento dos processos, das operações de tratamento de dados. Deixar isso explícito dentro da empresa, deixar bem documentado, ter uma análise de risco em cima disso, ter os responsáveis, ter a figura do DPO. Então, há meios de fazer isso de forma legítima, Roberto. Obrigado. Eu estava me despedindo de ti, Ricardo. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, né? Não? Então tá, pessoal, eu vou me despedir aqui, a gente já está tomando, já são 7 e pouco, o pessoal já está, o Ricardo também já deve estar querendo descansar, né, Ricardo?
Obrigado pela tua participação. Tu manda para a gente a documentação, né? E a gente vai disponibilizar amanhã de manhã, Ricardo, para todo mundo a tua apresentação, conforme a gente tinha combinado, tu tinha pedido para a gente. Amanhã de manhã, sem falta, já vai estar no e-mail de todos da Meta aqui. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos por ter participado, pessoal. E lembrando que a gente volta aí na próxima semana com mais assuntos, e a gente está aos poucos aí colocando mais assuntos no nosso app. Obrigado, Ricardo. Tudo de bom. A todos. Um abraço a todos. Boa semana. Tchau, tchau. Todos, boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.